Oi gente, Maratonis na área. Hoje eu estou aqui para falar de Premonição 6, Laço de Sangue. Na minha concepção era um dos filmes mais aguardados desse ano, pela demora, né, depois que saiu o 5. E assim, eu queria dizer que eu tenho algumas coisas para falar sobre ele, mas que eu sou fã e eu amo essa franquia. Me julguem, tô nem aí. Mas antes de qualquer coisa, vocês já sabem, deixe o like aí, se inscreva no canal para você saber tudo do filme de mundos e séries e acompanhar eu falando várias baboseiras por aí. Vou começar falando sem spoiler, depois eu pulo para a parte do spoiler, então você que não assistiu o filme ainda, pode continuar no vídeo. Assim que eu começar os spoilers, eu aviso. Véi, eu vou ser direto e reto. Eu amei esse filme. Eu acho que tem muito a ver com a expectativa que eu criei para Premonição 6, que é um filme que trouxesse ali a essência da franquia, que são mortes muito criativas, um CGI, uma computação gráfica muito duvidosa ali. Em alguns momentos a gente pode até confundir ali se é um filme ou um videogame. Acho incrível. Uma história rasa que não é nada demais, a gente tá ali assistindo pra ver as mortes mesmo. E Premonição 6 traz tudo isso e um pouco mais, porque eu achei a história e o roteiro desse um pouco mais trabalhado. Ali tem umas conexões, né? Tem algumas coisas que em outros Premonições era uma coisa mais rasa ali, ficava mais na superfície. E outra, as mortes com muita criatividade, que é o que importa pra gente, a gente criar traumas, né? Tipo, situações corriqueiras que a gente poderia passar na vida e do nada aconteceu uma tragédia. E Premonição 6 trouxe isso. Além de que tem muitas referências icônicas aos filmes anteriores. Eu amei isso também. Véi, toda vez que eu vou assistir um filme de premonição, eu quero ficar tenso do início ao fim, esperando, né, como as mortes vão acontecer, se vão ser criativas, se vão ser mirabolantes. É isso que eu espero. Premonição 6, Laço de Sangue causou exatamente isso em mim, porque eu fiquei tenso do início ao fim do filme, já pensando no que ia acontecer, como as coisas iam se organizar ali, se arquitetarem para que acontecesse aquela tragédia que a gente ama, que às vezes são coisas impossíveis, mas a gente ama ver como elas se juntam também. Já o roteiro, que eu não esperava muita coisa, eu já fui nessa intenção, porque assim, na minha cabeça, quem vai assistir Premonição não tá esperando, né, um filme do Tarantino, uma coisa ali, né, artística e tal, quer ver trashzão, aquela coisa que a gente espera de Premonição. E nessa história eu achei que tem umas conexões ali com o passado, tem um sentimento familiar, tem sabe, um elo das coisas. Eu achei até uma historinha meia legal. Claro que eu não tava prestando atenção muito na história, eu queria ver as paradas, né, o vidro que cai no liquidificador, essas coisas. Mas assim, eu achei a história legal. Então pra mim até supriu minha expectativa e talvez superou. Agora vamos para a parte com spoilers, tá? Você que não assistiu ainda, dá uma saidinha, mas deixa o like. Ó, na história a gente acompanha a Stephanie, que tem vários pesadelos. Na verdade ela tem até dificuldade de dormir, porque quando dorme tem pesadelo vendo a família dela morrer de formas trágicas e bizarras, e ela não entende o porquê, de onde vem, se são memórias, se não são. Aí ela resolve voltar para sua cidade natal para impedir do que o pior aconteça, né, com sua família, enfim, seus parentes todos. Então ela volta para tentar conversar com eles e convencer a galera ali. No paralelo a gente tem a avó dessa garota, que é a Iris. Inclusive o filme começa lá nos anos 60 com essa avó jovem saindo com um cara, e num evento lá em um prédio altíssimo ela consegue ter uma visão, né, aquela premonição ou a visão da Raven, de que vai acontecer uma tragédia ali, o chão vai quebrar, vai morrer gente, não sei o que, e ela consegue evitar que algumas coisas aconteçam nesse dia. Então ela salvou algumas pessoas ali. E a Stephanie, como voltou para sua cidade natal, ela volta a ter contato com sua família, ela conta às pessoas o que tá acontecendo com ela, e a gente percebe logo no início que é segredo, que existe um segredo ali da família dela com ela, nunca contaram a ela, que tinha pessoas que ficaram meio nóia da cabeça porque tinham sonhos parecidos ou visões parecidas. Então rola uma coisa meio mística ali, e ela só quer evitar a morte das pessoas, já que é uma maldição, como a gente sabe de todos os outros filmes, que as pessoas vão morrendo em sequência. Pronto, a história se baseia nisso aí. A Stephanie consegue convencer a família assim que as mortes vão acontecendo, e eles vão lutando para tentar parar esse espírito, essa energia do mal, e é isso basicamente. Mesmo a Stephanie tentando, as mortes vão acontecer. Claro, a gente tá assistindo o filme por isso, e esse filme tem mortes icônicas. A minha favorita foi a da ressonância. Eu nunca fiz uma ressonância, e a partir de hoje, quando eu for fazer, completamente conectado com Premonição 6. Porque no momento do hospital lá, que tem a máquina de ressonância, ela meio que aumenta, né, a energia dela de imã, que eu esqueci completamente a palavra, e ela meio que suga um cara, depois suga o outro. A gente tava esperando que naquele momento ia morrer um personagem, personagem, porque ele era o próximo da sequência, e acabou morrendo dois. Só que é bem bizarro, porque tem uma alergia do cara no meio, tem cadeira de roda, e aí o corpo todo... Véi,
entrou no meu top de mortes da saga, tá? Da franquia toda. Outras mortes desse Premonição 6 que me marcaram. A top 1 pra mim foi a da Ressonância, achei muito elaborada, porque esse filme também acerta na construção da morte, né? Porque a gente vai achando que vai acontecer de uma forma e ele vai lá e não, galera, não é assim. Então ele nos engana e vai e volta. Amei essa, pra mim a top 1. A top 2 pra mim foi a do caminhão do lixo, porque a gente vê caminhão do lixo praticamente todos os dias. E agora toda vez que eu vejo um, eu lembro da menina com fone, duvidando da prima, que ia acontecer alguma coisa e tudo mais. E o caminhão de lixo acaba, né? Brá nela, pra não falar. A prima até tenta salvar, mas fica, enfim, acontece aquilo que tá lá no filme. Me marcou muito essa também, gostei dessa top 2 pra mim. E a top 3 pra mim é a morte do churrasco. E quem tava desde o trailer é a parte do gelo com vidro no copo. Gente, eu não passei a conferir os copos todos quando eu boto gelo. Vejo se não quebrou alguma coisa, se não tem um caquinho. Porque eu achei super possível essa, inclusive, tá? Ah, quebrou uma taça, quebrou uma parada, caiu dentro do gelo, acabou, ninguém vai ver. Essa também me marcou, a morte é bem, né, explícita, não tem tanto a ver com um caco de vidro especificamente, não é só isso. Mas essa parte do vidro cair no gelo, amei, traumatizado completamente com isso também. Outra cena que não foi a morte em específico, a gente tava esperando a morte desse personagem, que foi no estúdio de tatuagem, me deixou muito agoniado, velho. Questão do piercing sendo puxado, velho, uma gastura absurda. Tá? Uma das coisas que eu também mais gostei em Premonição 6 foi as referências que eles fizeram aos filmes anteriores para, né, reavivar a franquia, já que tem tanto tempo que lançou o último filme. E, por exemplo, amei a questão do caminhão com a história de madeira, que para mim é o top 1 da história de Premonição. Aquela morte eu não consigo tirar da minha cabeça toda vez que eu vejo um caminhão com madeira. Imagino aquilo, fico tentando me livrar dele, sempre isso. Teve algumas outras referências que eu não vou focar muito. Teve a questão da moeda, que faz alusão a outros filmes de premonição. Mas teve uma referência que foi a mais importante de todas, a mais marcante, e eu vou explicar o porquê. Eu estou falando da aparição do Tony Todd, um personagem que já era conhecido da franquia. Normalmente ele era um agente ali funerário, se não me engano, que avisava meio as pessoas sobre a maldição, sobre a premonição, sobre a morte que viria, estava iminente, iria acontecer. Mas nesse filme ele aparece no momento ali do hospital, da morte da ressonância, e ele na verdade está trabalhando ali no hospital e fala muito sobre a conexão dele com a avó da protagonista. Ele faz um discurso sobre a morte, sobre a vida, sobre o sentido da vida, de aproveitar as coisas e sobre o dia da morte. Um discurso bem bonito, foi uma fala legal. Só que eu acho que muita gente não deve saber que esse ator, ele estava presente na franquia, mas essas foram as últimas cenas que ele gravou, porque ele faleceu em novembro do ano passado por conta de um câncer. Ele estava tratando e tal, mas já era muito grave, então a produção já imaginava que aquilo era um adeus. Então foi uma homenagem belíssima, com a presença dele ainda. Eu achei isso tão massa, tão legal. E fazer isso num filme depois de tantos anos, né, sem nenhum filme de premonição, achei muito coerente, muito legal de ser feito. É isso, gente. Premonição 6, Laço de Sangue, pra mim foi maravilhoso, porque eu fui com a expectativa de um filme igual a isso, ou um pouco abaixo, mas nessa pegada do que foi construído, com mortes criativas, uma história nada muito rebuscada, mas que me prendesse ali, traumas novos, caminhão, ressonância. E eu saí com a sensação do cinema quando eu assisti exatamente essa, velho. Que bom que essa franquia ainda existe, que bom que tem um filme novo, que provavelmente eles vão fazer outros. Eu vi uns comentários negativos da galera falando de Premonição 6, Laços de Sangue, do tipo, gente, eu achei que não teve aprofundamento nos personagens, a computação gráfica muito mal feita, a história rasa, mal construída. Eu acho que essas pessoas não assistiram nenhum filme de premonição, porque nunca existiu isso, tá? O foco da história é justamente a criatividade nas mortes e deixar a gente tenso o tempo todo esperando isso. Se tem isso, o filme é maravilhoso pra quem é fã da franquia. Não entendi essas críticas, porque pra mim nunca teve essa intenção e nunca terá, né, de ser um filme rebuscado e aprofundado. Amei, indico pra todo mundo que é fã da franquia, vá assistir no cinema, porque você vai gostar. Quem gosta de premonição vai amar esse filme. Então é isso, galera. Beijo, até o próximo vídeo. Comenta aí quem já assistiu, o que é que achou de Premonição 6, se também gostou e também acha que vale a pena. Quem não gostou, não precisa comentar não, só deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!